Aula 106, nossa sexta aula do módulo sobre mecânica básica de veículos. Para baixar o resumo dessa matéria, acesse o nosso site www.autoescolaonline.net. Para nos enviar dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, por favor utilizem um dos nossos e-mails autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Para adquirir o nosso DVD com todo o curso, acompanhado dos resumos das aulas, dos slides que são usados nas aulas e mais de 30 provas simuladas, basta clicar sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do DVD. Nesta aula nós vamos falar sobre o sistema de transmissão. Qual é a função do sistema de transmissão? O nome é bastante sugestivo. Transmissão transmite. Transmite o quê? A força motriz gerada pelo motor até as rodas. Repetindo, o sistema de transmissão tem por função transmitir a força motriz gerada pelo motor até as rodas. Vamos conhecer algumas das principais peças do sistema de transmissão. Nós temos aqui como primeiro personagem o motor. O motor não é uma peça do sistema de transmissão. Ele foi colocado aqui só para a gente entender que tudo começa nele. A força motriz foi gerada pelo motor. E essa força precisa chegar até as rodas. E o sistema de transmissão fará isso. A primeira peça do sistema de transmissão tem o nome de transmissão. É o conjunto aqui representado pela cor verde, onde nós temos aqui várias engrenagens que proporcionarão ao veículo maior força ou maior velocidade, dependendo da sua necessidade. Aqui representado na cor azul, nós temos a caixa de transferência. Caixa de transferência ou caixa de mudanças é onde a alavanca de marchas atua, trabalhando diretamente na mudança dessas engrenagens encontradas dentro da transmissão do veículo. Outra peça desse sistema é o cardan, ou eixo cardan, também chamado de árvore de transmissão. Essa peça verde que liga a caixa de transferência ao diferencial, essa peça vermelha. Já vi perguntar em prova: o que liga a caixa de transferência ao diferencial? O eixo cardan, ou árvore de transmissão. Outra peça são os semi-eixos. Observem, aqui representado na cor vermelha nós temos o diferencial. Vou fazer aqui a circunferência do diferencial para a gente entender exatamente onde estão os seus limites aqui. Do diferencial até as rodas, nós temos dois semi-eixos. Um semi-eixo lá, outro semi-eixo aqui. Para quem não conhece, talvez pudesse pensar que entre as rodas houvesse apenas um eixo ligando uma roda à outra, mas não é assim. Entre as rodas nós temos o diferencial. E do diferencial até as rodas nós temos os semi-eixos. A próxima peça que nós vamos conhecer é o diferencial. Nesse caso, diferencial traseiro, porque ele está localizado entre as rodas traseiras. Nós temos também o eixo dianteiro, que vai da caixa de transferência até o diferencial dianteiro. Aqui, essa peça vermelha é o diferencial dianteiro, que fica entre as rodas dianteiras, mostrado aqui no nome para vocês. Diferencial dianteiro. E aqui o eixo dianteiro, que eu mostrei para vocês, está entre a caixa de transferência e o diferencial dianteiro. Claro, da mesma forma que entre as rodas traseiras nós temos os semi-eixos, aqui na frente também. Semi-eixo aqui, semi-eixo aqui. Então, apresentadas essas principais peças, peço a vocês, desconsiderando aqui o motor, porque não é uma peça do sistema de transmissão, eu peço a vocês que tentem memorizar essas peças, porque é comum em prova
questões pedindo para você marcar qual peça faz parte de qual sistema. Então vamos tentar fazer essa relação. Sistema de transmissão, nós temos a caixa de transmissão, a caixa de transferência, o cardan, semi-eixos, diferencial traseiro, eixo dianteiro e diferencial dianteiro. Nesse slide, nós podemos ver a representação do veículo com tração nas 4 rodas, que foi justamente o que nós apresentamos no slide anterior. Veículo tração nas 4, onde nós tínhamos o diferencial traseiro e o diferencial dianteiro. Neste caso, apareceu também o diferencial central, que vai proporcionar ao veículo uma diferença de giro entre as rodas do eixo dianteiro e traseiro. No mais, as peças são as mesmas. Nós temos aqui o motor, representado pela cor verde, a transmissão, que é a caixa com as engrenagens, o diferencial dianteiro, o diferencial central e o traseiro. Esse é o característico tipo de tração nas 4 rodas. Aqui nós temos um veículo com tração apenas nas rodas traseiras. Essa tração, para quem não sabe, quer dizer as rodas que recebem a força vinda do motor. Se aqui diz tração nas rodas traseiras, somente as rodas traseiras recebem a força motriz gerada pelo motor. Nós temos então o motor, representado pela cor verde, a caixa de transmissão, o eixo cardan, ou árvore de transmissão, levando a força da transmissão até o diferencial traseiro, e os semi-eixos levando essa força até as rodas. Observem que aqui, neste desenho, o eixo cardan foi chamado de árvore de transmissão. No slide anterior, ele foi apresentado como eixo cardan. Neste slide, árvore de transmissão. São a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma peça, árvore de transmissão ou eixo cardan. São formas diferentes de nome para essa peça. E aqui nós temos o padrão mais comum, mais popular, que representa pelo menos 90% dos veículos encontrados no trânsito, que é o veículo de tração dianteira. A força gerada pelo motor é projetada apenas nas rodas dianteiras. Observem que nesse caso, como a força não precisa chegar até as rodas traseiras, não existe o eixo cardan para levar a força lá atrás. Se assim fosse, nós teríamos aqui um diferencial e 2 semi-eixos levando essa força até as rodas traseiras. Mas como não é o caso, não existe tração nas rodas traseiras, nós estamos nos referindo somente à tração dianteira, então a força vai ficar por aqui mesmo, gerada pelo motor, diferencial dianteiro, semi-eixos levando a força até as rodas dianteiras. Nesse slide, nós temos uma representação animada de como é que a caixa de câmbio ou caixa de marchas trabalha com as suas engrenagens, de maneira a proporcionar mais força ou mais velocidade para o veículo. Como é que nós vamos entender isso aqui? A cor cinza representa engrenagens que não estão funcionando e a cor vermelha, engrenagens que estão funcionando. Nós estávamos ali na primeira, estamos de ponto neutro agora. Segunda marcha. O neutro ficou só essa engrenagem funcionando, as demais não funcionando. Terceira marcha, neutro, só essa engrenagem funcionando, as demais paradas. Quarta marcha, neutro, marcha ré. Voltando, primeira marcha, essa engrenagem maior, neutro. Segunda marcha, essa engrenagem mediana, neutro, neutro novamente. Terceira marcha, no caso essa engrenagem aqui, neutro. Quarta marcha, essa engrenagem aqui, neutro. E marcha ré, que vai acionar essa engrenagem aqui. Vou deixar mais um tempo para vocês poderem observar. Muito bem, acho que deu para todo mundo entender mais ou menos como é que funciona a mudança de marchas dentro do sistema de transmissão. Uma outra coisa que nós não poderíamos deixar de falar é sobre a função do diferencial. Vocês viram que se o veículo tem tração traseira, ele tem um diferencial entre as rodas traseiras. Se ele é tração dianteira, ele tem um diferencial entre as rodas dianteiras.
Se ele é tração nas 4, além do diferencial entre as rodas dianteiras e entre as rodas traseiras, ele precisa também de um diferencial central que, conforme eu expliquei no slide passado, ele permite que as rodas dianteiras e traseiras possam girar em velocidades diferentes sem que uma delas tenha que se arrastar. Inclusive, a função base do diferencial é exatamente essa. Esse nome diferencial, bem sugestivo, não é por acaso. Diferencial porque ele tira a diferença de giro entre as rodas. Isso acontece tanto entre as rodas do eixo dianteiro quanto entre as rodas do eixo traseiro. Vocês concordam que essa roda que eu destaquei aqui, fazendo esse trajeto, ela está percorrendo um trajeto menor do que essa outra roda aqui? Observem. Olha o tamanho do trajeto que essa aqui percorreu e olha o tamanho do trajeto que essa percorreu. Observando esse desenho, a gente consegue concluir que as rodas que fazem o trajeto interno da curva, elas fazem também um percurso menor do que aquelas que fazem o trajeto externo da curva. Sendo assim, há uma diferença de giro entre as rodas que fazem o trajeto interno e as rodas que fazem o trajeto externo. E quem tira essa diferença de giro entre essas rodas? O diferencial. Ficou claro isso para vocês? Ótimo! Isso é pergunta de prova também. Então não deixem de anotar. Frisem isso aí e revisem depois. Numa curva, o dispositivo que tem por função tirar a diferença de percurso ou de giro entre as rodas que fazem o trajeto interno e externo da curva é o diferencial. A manutenção preventiva nesse sistema consiste em, basicamente, substituição do conjunto de embreagem. Normalmente a gente troca o disco de embreagem, porque ele tende a desgastar. Mas claro que com o passar do tempo, dali algumas trocas, a gente precisa mesmo trocar o conjunto de embreagem. E eu quero lembrar também a vocês que é o sistema de embreagem, o conjunto de embreagem, que faz a ligação entre o motor e o sistema de transmissão. Quem já dirige já tem essa noção. O motor está funcionando, a marcha está engrenada, no caso nós poderíamos estar de primeira marcha, e o veículo não se movimenta, por quê? Porque você está com a embreagem acionada. No momento que você aciona o pedal da embreagem, você desliga o motor do sistema de transmissão. Quando você vai soltando a embreagem, aos poucos, gradativamente, essa força vai passando do motor para o sistema de transmissão, logo chegando até as rodas. Então, quem faz a ligação entre o motor e o sistema de transmissão é o conjunto de embreagem. Anotem isso. Outra coisa é a verificação do nível do óleo da caixa. A caixa de marchas, a caixa de transferência, ela trabalha com a série de engrenagens aqui dentro se movimentando. E claro que nesse caso ela precisa de lubrificação e é o óleo da caixa que faz isso. Observar o nível do óleo na caixa de marchas não é tão simples quanto olhar o nível do óleo do motor do veículo. Neste caso, você teria que estar pedindo a um profissional mecânico para fazer isso para você. Com isso, nós finalizamos a aula que fala sobre sistema de transmissão. Voltamos já com a continuidade do nosso curso. Um abraço, até daqui a pouco.